Era aqui que era feito o crime com o trabalhador. O trabalhador, ele se contaminava, mas ele não tinha o direito de se tratar lá fora. As pessoas ficavam aqui dentro, se tratando aqui dentro, para que isso não chegasse ao CESAT, para que isso não chegasse ao Ministério Público, para que isso não chegasse no Ministério do Trabalho. Então, as coisas foram ocultadas aqui dentro e hoje os trabalhadores estão pagando com suas próprias vidas devido ao crime que era feito aqui dentro. A história da saúde trabalhadora na Bahia, ela acompanha a história da saúde trabalhadora em âmbito nacional, né? Diversos outros estados já tinham um movimento muito impulsionado pelo movimento sindical de reivindicação por melhoria de condições de trabalho. Em alguns municípios e estados também já existiam programas de saúde trabalhador, né? Como em São Paulo, Minas Gerais e aqui na Bahia começou um movimento de sindicatos de trabalhadores reivindicando do setor público que se criasse um programa ou um centro em que as doenças ocupacionais e as condições de trabalho fossem trazidas a público, tivessem visibilidade. A doença profissional não era caracterizada como uma doença de acidente de trabalho, não era caracterizada de doença de trabalho, né? Era só os acidentes de mutilações, de perda de membros, ou seja, os grandes acidentes. A luta para a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, foi uma luta tão dura, porque as empresas não davam CAT de jeito nenhum. Eu acompanhei um acidente que aconteceu em 89, na Metanor, onde 3 trabalhadores morreram carbonizados. E era preciso que o sindicato cobrasse a emissão da CAT para trabalhadores que se acidentaram dentro da empresa numa explosão de caldeira. Havia uma resistência dos profissionais de engenharia de segurança e dos médicos do trabalho que antes não tinham nem interesse, nem muitas vezes a qualificação técnica para diagnosticar doenças do trabalho, para notificar doenças do trabalho, para agir na prevenção dessas doenças do trabalho. Então o CESAT foi pensado inicialmente como um centro de saúde onde os trabalhadores pudessem ir, ter orientação e ter o diagnóstico. Porque a gente não confiava nos diagnósticos que eram dados pelo antigo INAMPS e depois pelo INSS. Porque também dentro do próprio INSS nós não tínhamos a confiabilidade, né, que nós teríamos em um espaço novo que seria criado sem os vícios da Previdência, sem a vinculação direta da Previdência com as empresas, porque era isso que a gente vislumbrava naquela época, a gente via naquela época. Muitos técnicos não estavam preparados para a questão da defesa da saúde do trabalhador e se incorporavam na defesa das empresas. Então, por muito tempo, as doenças eram subnotificadas com o apoio da Previdência Social. Eu já na DRT, eu fui procurado por um auditor da Previdência Social, né, que tinha sido destacado para investigar aqui na Bahia o que tinha acontecido no âmbito do reconhecimento das doenças do trabalho na Previdência Social. Porque antes isso não acontecia, era uma média de 2, 3 casos por ano. E depois, com toda a estruturação do CESAT, nós tivemos um incremento impressionante, né? O que Jair Nilson Paim, no debate na época, chamou de um exemplo de uma epidemia artificial. Quer dizer, as doenças existiam, mas não eram visíveis. E com a ação do CESAT, ela passou a crescer numa curva, como se estivéssemos enfrentando uma grande epidemia.
Esse movimento é um movimento que corre por dentro do processo de reforma sanitária, de toda a movimentação nacional, tanto no setor saúde quanto no âmbito da Previdência Social, do antigo INAMPS, de que precisava ter uma reformulação do sistema de saúde, precisava a saúde ser inscrita como um direito das pessoas e nelas estavam incluídos os trabalhadores e toda essa reivindicação do movimento sindical. Então, nós temos em 86 uma data histórica muito importante, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. É daí que são colocadas as bases para o que, na Constituição Federal, em 1988, vai ser colocado como campo de atribuição do Sistema Único de Saúde. E a Constituição de 88, então, inscreve como atribuição e responsabilidade do SUS as ações de atenção à saúde trabalhadora, incluindo as ações de vigilância em saúde do trabalhador. Então esse foi o contexto nacional. A nível estadual, nós tivemos a eleição de Valdir Pires na época, né, e do secretário de Saúde Luiz Humberto, e com isso, né, a saúde do trabalhador passou a ser uma prioridade na área da saúde, coisa que não existia antes. A saúde do trabalhador, ela começa não é dentro do SUS. Talvez esse seja uma das considerâncias complicadas na nossa relação com o SUS do campo da saúde do trabalhador. Nossa militância é uma militância sindical. E nossas lutas são as lutas sindicais, porque o nosso campo, um espaço de confronto é o confronto com a empresa. É nessa luta política com o movimento sindical e empresa que a gente constrói o campo da saúde do trabalhador. Foi marcante a mobilização desencadeada no Sindiquímica, no Sindai. Foram, digamos, os movimentos centrais nesse processo, né? Eu, após essa institucionalização do CESAT, eu tive a oportunidade de participar, junto com o Sindiquímica, por exemplo, né, de uma grande campanha de mobilização em relação à intoxicação de trabalhadores pelo benzeno no polo petroquímico de Camaçari. Eles não sabiam que a utilização do benzeno levava à leucopenia, né? E eu cansei de ver trabalhador lavando a mão no benzeno, porque o benzeno ele tira, é tipo a gasolina, né? Ele tira toda a graxa que tem na mão. Pois eu cansei de ver trabalhador lavando a mão dentro do benzeno. Tivemos momentos difíceis de mortes de trabalhadores por benzeno, e eu me lembro que culminou com a morte de um médico do trabalho na nitrocarbono. E esse médico, ao morrer, por ser uma pessoa da classe média, por ser um profissional conceituado dentro de um contexto empresarial, nós conseguimos fazer um grande movimento dos trabalhadores para mostrar que todos estavam expostos naquele ambiente de trabalho. A gente sabe que ele causa o câncer, né? E a gente sabe também que é um produto muito venenoso e que realmente está matando um monte de gente aqui, não só aqui no Camaçari, mas como em todo o país. E o que a gente gostaria é que as pessoas que dirigem, por exemplo, os sindicatos, as coisas, que tomassem realmente à frente, porque está na hora de alguém falar pela gente, pelos pequenos, pelos trabalhadores, que sofrem toda essa carga de benzeno e outros produtos que existem aqui, super venenosa. Em vários pontos do país, como Salvador, Volta Redonda, Santos e no ABC, a luta anti-benzeno conquistou muitas vitórias, que vão desde o afastamento com garantias dos trabalhadores doentes até a reforma dos equipamentos e outras melhorias no local de trabalho. Ainda nesses primeiros tempos de criação, até um pouquinho antes da criação do CESAT, já existia aqui na Bahia um projeto de cooperação com a Itália através da AISPO, que é a Associação Italiana pela Fraternidade entre os Povos. Esse era junto com o Ministério das Relações Exteriores e o Consulado da Itália aqui no Brasil. A Itália havia
passado por um processo histórico de reforma sanitária também na Itália, e a saúde do trabalhador na Itália se organizava por dentro do sistema de saúde como um todo. Então, essa experiência começou a ser discutida aqui, né? Teve uma pessoa muito importante nessa história, que foi Ripa de Meana, que fazia parte da AISPO na época, da cooperação italiana, e ele participou da proposição do que seria a implantação da saúde do trabalhador no âmbito da Secretaria da Saúde, no âmbito do sistema de saúde na Bahia. Nesse primeiro momento histórico também foi muito importante o trabalho de uma médica pneumologista nossa, Joselita, que ia, inclusive, para o interior do estado, examinar os trabalhadores da mineração jacobina e de outras minerações. Aí que nós começamos a levantar que existia muitos casos de silicose, né, de pneumopatias ocupacionais. Eu descobri através de um check-up, que eu fui fazer esse check-up, e um clínico me pediu uma bateria de exames. E um dos exames que ele solicitou foi o raio-x do tórax. E quando eu levei o resultado dos exames, que ele pegou o raio-x e colocou no visor, ele me perguntou: você trabalha onde? Eu digo: eu sou aposentado atualmente. Ele disse: e antes trabalhou aonde? Eu trabalhei em tua empresa. Aí não falei na empresa Eternite. E ele me perguntou: você trabalhou com amianto? Eu digo: trabalhei sim na Eternite S.A. Ele, na época nós chamávamos Eternite Baiana. Ele disse: veja bem, o seu exame radiológico deu uma alteração pulmonar. Eu não sou pneumologista, mas vou te encaminhar a um especialista e ele vai solicitar os novos exames. Se for confirmado o que eu estou vendo aqui nesse raio-x, a empresa Eternite poderá até ser responsabilizada. The foreman tells him that he is sick, incompetent, can no longer do a day's work, and that he must let him go. He hands John his last time slip. Quando o trabalhador adoece, que a gente descobre, que é descoberto que é silicose, ele fica logo arrasado. Aí a família é como se fosse a pessoa tivesse um câncer. A família pensa desse jeito, certo? Se bem que a silicose, quando ela chega ao 2º grau e ao 3º grau, não tem mais cura. Ela não tem cura. Nos primeiros anos da década de 90, 95 mais ou menos, a gente tem todo um trabalho, a equipe técnica e gerencial do CESAT tem todo um trabalho de constituir a equipe técnica e de criar, né, o conhecimento e de criar a expertise em fazer principalmente o diagnóstico das doenças ocupacionais. Então, era uma equipe que estava muito envolvida com criar uma qualidade técnica, uma excelência técnica na realização desses diagnósticos, na avaliação médico-clínica e em conferir visibilidade ao adoecimento dos trabalhadores das diversas categorias que buscavam o CESAT, né? No início dessa década também teve um trabalho do CESAT junto com a Delegacia Regional do Trabalho de avaliação dos trabalhadores vindos da empresa de chumbo lá de Santo Amaro, né? da Cobrac, que acabou fechando em 92, se não me engano, tanto por atuação do órgão ambiental quanto da própria Delegacia Regional do Trabalho. E a situação de exposição dos trabalhadores naquela empresa lá de Santo Amaro era muito crítica, então nós tivemos todo um trabalho de examinar esses trabalhadores, identificar casos de intoxicação por chumbo.
Eu sou um trabalhador que com 4 meses de trabalho eu tinha 89 miligramas de chumbo no organismo. 89. E 17 de cádmio. Hoje eu estou aposentado por invalidez, tá? Já fiz 4 cirurgias nos joelhos. As mãos, eu tenho parestesia de mão. À noite eu não consigo dormir, eu tenho que passar produto para poder dormir. Minha mão tem hora que eu não consigo abrir uma garrafa de água mineral. Mas eu estou falando mas todos os colegas que estão presentes hoje aqui sentem os mesmos sintomas. Eu gostaria de estar dando esse depoimento aqui de outra coisa, não de doença e de dores que eu sinto no meu corpo, porque não tem dinheiro que vai pagar. Eu gostaria de estar sã, trabalhando, saindo de manhã, chegando de noite em casa, como eu era antigamente. Não hoje estar aposentado por invalidez, porque a palavra inválido, ela já dói dentro da alma, você é um inválido. Imagine aqueles que estão inválidos e nem o direito de aposentadoria ainda tem. Ao lado de manter o trabalho, né, de identificação e de prevenção das doenças mais tradicionais, que nós já vínhamos trabalhando com elas na década de 90, eu diria que hoje nós temos 2 grandes desafios. Um deles é mudar a forma de intervenção em relação às LER. Nós já tivemos a era dos analgésicos da Lerdort, apenas se analgesiava, né, se fazia analgesia. Hoje não é possível mais falar disso, porque se chegou a um limite desse fenômeno que a gente vai precisar enfrentá-lo com mais abrangência e com mais responsabilidade social. É penoso para o trabalhador que não pediu para adoecer sair do seu ambiente de trabalho no momento de momento produtivo da vida dele. E ele sai daquele cenário, é jogado, porque ele é jogado, né, para fora da empresa, e aí cria esse transtorno na vida do trabalhador. E ele passa a penar, ele pena, mesmo que tenha todas as leis, todas as normas, mesmo essas instituições que estão instaladas aí, ainda o trabalhador é penalizado. Hoje nós temos esse desafio que é o de garantir a intervenção nos ambientes de trabalho, as intervenções ergonômicas, as mudanças de organização do trabalho, para que esses trabalhadores possam, de fato, retornar ao trabalho e não seguir nesse percurso de adoecimento até a incapacidade e a invalidez permanente. O outro desafio são os casos que começam a aparecer já nesses últimos 2 anos, relacionados às práticas de assédio moral pelas empresas. Elas são práticas que já vinham de vários anos, mas que têm se intensificado, e hoje nós temos uma demanda importante no nosso ambulatório de casos de sofrimento psíquico, de distúrbios psíquicos, né, e alguns sofrimentos e distúrbios psicossomáticos decorrentes de práticas de assédio moral. Então, algo está errado, alguma coisa está errada, e não é o trabalhador que está errado. Bom, para a gente pensar a questão do trabalho e da saúde hoje, contemporaneamente, necessariamente nós temos que passar pelo processo da configuração do mundo do trabalho atual, que se desenvolveu desde a crise dos anos 70, do Fordismo para cá, e resultou naquilo que se chama de trabalho flexível, né? Via terceirização, principalmente no mundo inteiro, no Brasil também, e resultou numa precarização muito grande do mundo do trabalho. Uma precarização que a gente pode enxergar em vários níveis, né? É um processo multidimensional e que tem
consequências muito grandes sobre a vida dos indivíduos, né, sobre a vida relacional dos indivíduos, a vida intergeracional e a vida dentro das empresas, em termos de formas de trabalhar, modalidades de contratação, ritmos de trabalho, enfim. A precarização, ela tem afetado não só as formas de contratação, né, a degradação dos vínculos, mas também as próprias condições de trabalho, de organização e as condições, fragilizando as condições de segurança e saúde no trabalho. E o que a gente vê é que esse quadro mais geral, ele é parte dele também uma situação que agrava em muito essas condições, que é um processo crescente também de quê? De fragmentação dos próprios trabalhadores e de uma consequente fragilização da organização coletiva, da ação coletiva e dos sindicatos dos trabalhadores. Ou seja, o que se vê nesses últimos 20 anos, ainda mais no caso do Brasil, se a gente comparar com o que ocorreu na década de 80, que houve um grande ascenso dos movimentos grevistas, dos sindicatos, da formação de centrais sindicais, da luta política de partidos novos de esquerda surgindo, etc., o que nós vemos a partir dos anos 90 e mais recentemente nos anos 2000, é uma perda muito grande dessa capacidade de mobilização, de unidade, de união dos trabalhadores. E os sindicatos perdem, os sindicatos ficam muito numa situação defensiva nesse quadro mais geral. Então, é parte desse quadro de precarização a precarização da própria intervenção e capacidade organizativa dos sindicatos. Então, de um lado, a gente teve uma diminuição da ação sindical, e, por outro lado, um aumento da ação do Estado, aí o CESAT como um representante importante do Estado, inclusive como um mobilizador das ações do Estado de outros campos, como a DRT, a Fundacentro. O CESAT, de certa forma, passa a ser um mote, uma certa alavanca para desencadear ações em diversas áreas. Então, eu vejo, assim, realmente o CESAT não apenas sob esse prisma do reconhecimento do trabalho competente e comprometido que sempre fez, vem exercendo durante todo esse tempo, mas também eu vejo como um agente de transformação social. Acho que esse é o diferencial do CESAT. Ele se diferencia de muitos outros órgãos, por isso, por ser um órgão de transformação social e catalisador de forças sociais, de atores sociais. Nos dias atuais, o grande desafio do CESAT é coordenar a rede de centros de referência e a rede estadual de atenção à saúde do trabalhador, do ponto de vista de que, de fato, as ações de saúde do trabalhador sejam assumidas pelos municípios, né? E fazer com que essas ações estejam também nas regionais de saúde. Então, o processo de descentralização das ações de saúde do trabalhador é hoje o eixo central das nossas atribuições e dos nossos investimentos. Desafios que temos pela frente, né, sem dúvida, se a gente quer encará-los em profundidade, nós teremos que ir até construir, até o limite de construir uma nova perspectiva diante da vida, uma nova perspectiva diante do trabalho, uma nova perspectiva diante da sociedade, né? O trabalho, ele precisa existir em função da construção da vida social, da nossa vida, de todos nesse planeta. Então, não pode ser um trabalho pautado nem pelo lucro, nem pela competição e pela competitividade exacerbada. Nós já sabemos aonde nos trouxe a competição exacerbada. Nos trouxe a adoecimentos, a transtornos mentais, né? A perda de si próprio, como na síndrome do burnout. Nós somos seres, né, que precisamos, na verdade, desenvolver o contrário. Nós precisamos desenvolver a solidariedade e não a competição.
A competição a gente já conhece demais, a gente já sabe onde ela nos trouxe. Nós precisamos fazer o caminho contrário. Nós precisamos refazer os nossos elos com a natureza, no sentido de nos desenvolvermos tecnologicamente, sim, porque a gente não pode voltar ao passado. Eu não estou aqui defendendo que se volte ao passado, não é uma coisa saudosista, não é isso. Nós precisamos de desenvolvimento tecnológico, sim, mas com bom senso. Nós precisamos de desenvolvimento tecnológico em função da manutenção da vida no planeta e dos seres humanos. Eu digo o seguinte: o crescimento econômico não pode custar a vida do trabalhador, ou seja, dos trabalhadores. Trabalhar, sim, é um direito de todos que não estão aposentados, precisam, dos jovens. Agora, trabalhar, sim, adoecer, não. O que eu vou falar aqui diz respeito a um conjunto de pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui na Universidade Federal da Bahia, num grupo de trabalho, saúde e meio ambiente, que é uma linha de pesquisa aqui do Centro de Recursos Humanos, aqui da UFBA, e também da linha de trabalho e sociedade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. A gente vem desenvolvendo já há muitos anos, mais de 20 anos, um conjunto de pesquisas sobre as questões relativas ao trabalho, as questões relativas às lutas dos trabalhadores, as questões relativas às novas estratégias de organização do trabalho, de redefinição das formas de regulação do mercado de trabalho, e tem tido, dentro dessas nossas pesquisas, no grupo, uma importância muito grande a dimensão do processo de trabalho, das condições de trabalho e, no que diz respeito a isso, as questões referentes ao meio ambiente do trabalho, especialmente aquilo que se refere à saúde do trabalhador, né? A gente pode afirmar o seguinte: isso são pesquisas que têm sido desenvolvidas no mundo todo, não só no Brasil, algumas comparativas entre vários países. A gente fez um trabalho aqui também de comparação entre Brasil e França, por exemplo, para mostrar que nós estamos vivendo hoje uma situação no mundo do trabalho extremamente grave. Grave em todos os sentidos que a gente possa imaginar. E olha que eu estou falando desses últimos 20 anos, ou seja, se a gente pensar do ponto de vista do período, estou falando da última década dos anos 1990 e estou falando da primeira década dos anos 2000, se pensarmos aí os últimos 20 anos, né? Então, não estou ainda falando de um momento muito particular que a gente está entrando agora, que é de uma crise muito profunda, né, econômica, mundial, e que vem arrasando o emprego, com os índices de desemprego nos principais países do mundo, inclusive no Brasil. Então, eu não estou falando disso conjunturalmente, estou falando de mudanças mais estruturais que vêm se desenvolvendo nesses últimos 20 anos, no mundo inteiro, em todo o sistema capitalista, e que tem como um dos elementos fundamentais exatamente a questão do trabalho.
né, das relações que se estabelecem entre o capital, entre o sistema, entre a produção propriamente dita e a atividade de produzir, né, o trabalho como um elemento crucial na vida das pessoas, dos indivíduos. Então, há uma redefinição muito grande, uma reorganização, ou que alguns autores chamam de uma reestruturação muito forte no mundo do trabalho. Essa reestruturação ocorre também por conta de um novo cenário que vem se desenvolvendo no mundo inteiro. Alguns dão o nome de globalização, outros dão o nome de mundialização, mas é um processo que não cria uma nova sociedade, nem um novo sistema, é o mesmo sistema que está aí, é o velho sistema capitalista, no entanto, reestrutura em muito as formas, os padrões de organização, de desenvolvimento, os modelos de organização desse sistema no mundo inteiro. Redefine, portanto, o papel do Estado, redefine as relações entre capital e trabalho, redefine as estratégias dos capitalistas, dos empresários, redefine as estratégias de luta dos trabalhadores e dos sindicatos. Então, é um contexto em que não só a mundialização ou a globalização se expressa pela forma como se expande, como se generaliza essas transformações, essas mudanças no mundo do trabalho, não é apenas uma questão territorial nesse sentido, né, que se expande para o mundo todo, mas é a forma como ela se desenvolve e como ela tem um eixo. Esse eixo ele é econômico, esse eixo é político, esse eixo é cultural, esse eixo é ideológico, ou seja, é um eixo de uma transformação que busca convencer a todos, indistintamente, dentro da sociedade, que essa era, essa nova globalização, veio para ficar. Ou seja, veio como algo inexorável, veio como algo que não se pode barrar, e veio em nome do quê? Em nome de uma certa exigência que também tentam nos fazer aceitar, que é a exigência daquilo que o mercado quer. Então, o mercado impôs uma internacionalização muito grande da produção, da economia, do próprio mercado. O mercado pôs uma redefinição em termos daquele setor que é o setor mais importante hoje dentro do sistema capitalista, ou seja, que se tornou um setor hegemônico, que é o setor financeiro. Então, o mercado quis assim, né? E o mercado impôs também como uma estratégia de organização da produção, o que a gente chama de uma estratégia de precarização social do trabalho. É uma estratégia, não é um resultado, não é um impacto, é uma estratégia consciente, né, dentro desse processo mais geral da globalização. Então, o que eu queria chamar a atenção para a gente pensar um pouco o que acontece hoje, o que vem acontecendo nesses 20 anos no mundo, no Brasil e na Bahia, né, com as suas especificidades, é claro. Primeiro, dentro desse momento que a gente está vivendo, dessa era aí da globalização, o que fica muito patente? Se nós temos um setor do capital, que é o setor financeiro, que se torna hegemônico, é a sua lógica de funcionamento que começa a comandar não só a economia, mas toda a nossa vida. Qual é a lógica de funcionamento do capital financeiro, do setor financeiro? A lógica de funcionamento desse setor é o curto prazo, né? Ou seja, quando nós investimos no mercado financeiro, eu não invisto, meu salário nem permite isso, mas quando se investe no mercado financeiro, se investe para quê? Para ter um resultado imediato de curto prazo, porque o que está sendo remunerado é meu investimento em dinheiro que atrai, né, ou consegue como resultado mais dinheiro. Então, eu não invisto em nenhuma produção, eu estou investindo exclusivamente na especulação para, em cima dos juros que está rendendo nesse mercado financeiro, eu obter ganhos. Ora, essa é a lógica do curto prazo. Então, nós temos hoje, né, trilhões de dólares sendo aplicados no mercado financeiro e com o objetivo de uma recuperação em 24 horas dos investimentos que são feitos. Então, é a lógica do curto prazo, é a lógica da volatilidade. O capital entra e sai, o capital fica e volta, o capital percorre um país a outro, no mundo inteiro, permitido inclusive pelo desenvolvimento tecnológico, né? Os meios de comunicação, as telecomunicações permitem hoje que tu possa continuar investindo 24 horas por dia
porque aqui está fechando a bolsa, mas no Japão está abrindo, né, por conta do fuso horário. Então, tu tem hoje como atingir o mundo inteiro, a qualquer momento do dia. E é algo que é ininterrupto, né, esse processo de investimentos, de acúmulo do capital através do mercado financeiro. Ora, um capital que não cria emprego, um capital que não produz, né? Um capital, portanto, que não está gerando novos postos de trabalho. Ao contrário, é um capital muito volátil, é um capital muito rápido, é um capital que vive no curto prazo e, portanto, ele não tem compromisso com nada e com ninguém, a não ser o investidor que quer o seu retorno, né? Que, em geral, são os grandes investidores que têm algum retorno mais garantido para esses seus investimentos. Então, é o capital do curto prazo, é o capital da volatilidade, é o capital que não cria emprego, é o capital que cria um grau de insegurança e instabilidade na sociedade violento. Por quê? Porque ele desestabiliza qualquer economia, da mais desenvolvida, menos desenvolvida, porque ele cria essa instabilidade permanente dentro de todos os mercados. Então, ele não cria emprego, ele destrói emprego, né? Ele atua a partir do curto prazo, então ele não tem nenhum compromisso de longo prazo. Hoje ele está aqui, amanhã ele sai. Amanhã ele está no Japão e outro dia ele está na Alemanha. Ele está na Alemanha e vai para os Estados Unidos, ou seja, ele está na China hoje. Enfim, tu tem uma situação de completo descompromisso com o próprio desenvolvimento social. Esse é o quadro e essa é a lógica do capital financeiro que se desenvolve, vamos dizer assim, se dissemina, né, para todos os setores da vida social. Então, essa lógica do curto prazo, essa volatilidade, ela contamina também o setor produtivo. Ela contamina a lógica daqueles capitais que ainda estão produzindo, né? Então, qual é a lógica hoje que contaminou o setor produtivo dentro desse quadro mais geral da globalização? É a mesma, é a lógica do curto prazo. Então, eu contrato os trabalhadores por tempo determinado, eu contrato os trabalhadores por uma tarefa, por uma atividade, eu contrato os trabalhadores sem nenhum compromisso com eles. Quanto menos direitos eles tiverem, quanto menos cobertura social eles tiverem, melhor, porque é mais fácil me desvencilhar desses trabalhadores, ou seja, os trabalhadores passam a ser também algo descartável a qualquer momento e no curto prazo. Então, essa mesma lógica, no plano mais geral do capital financeiro, passa a contaminar também o setor produtivo. E é essa lógica que dá o tom, portanto, que dá o conteúdo à precarização social do trabalho, que a gente chama hoje como uma estratégia, que é uma estratégia de dominação, que está se desenvolvendo em todas as áreas da atividade econômica, em todas as profissões, em todas as atividades, não é só na indústria, no serviço, em absolutamente todo o setor privado, público, absolutamente todas, a lógica é a lógica do curto prazo. E isso tem levado a um processo violento do curto prazo, inclusive de vida das pessoas, não só no trabalho, mas da sua vida, né? Por quê? Porque a tendência que tem se visto com essa lógica de funcionamento da precarização é que tu tem um aumento, né? Quais são os indicadores, se a gente pegar e fizer um primeiro balanço desses 20 anos, quais são os principais indicadores que mostram, no âmbito mundial, no Brasil e na Bahia, como é que se deu, como é que vem se dando esse processo mais geral, né? Ora, primeiro, as maiores taxas de desemprego no mundo, né? Hoje, inclusive, aí acrescentando a crise conjuntural que se iniciou com mais violência no final do ano passado, de 2008, é uma situação em que são os maiores índices, os maiores patamares de desemprego do mundo, na sua história, em todos os países, inclusive no Brasil, né? Os patamares de desemprego que nós chegamos no Brasil, em particular aqui na região metropolitana de Salvador, sempre acima de todas as demais regiões metropolitanas, um índice de desemprego maior, né? Foram os patamares mais altos na história do Brasil. Mais de 20% de desempregados, né? Isso é muito dentro de uma região metropolitana. Então, um índice de desemprego altíssimo. Ora, o desemprego não é um problema de estatística, não é um problema estritamente econômico, né? O desemprego é um problema social, é um problema cultural, é um problema que cria uma situação de desagregação muito forte na família, na sociedade, na ação coletiva dos indivíduos. Por quê? Porque ele cria uma sensação, e essa tem sido também o combate ideológico da chamada globalização, de que tu é o responsável pelo teu desemprego, né? Tu não é empregável, tu não tem empregabilidade. Ora, a ideia da empregabilidade é uma ideia perversa, que é parte dessa ideologia que a gente está vivendo hoje. Qual é a ideia da empregabilidade? É que o indivíduo é responsável por se formar,
por se capacitar, porque é ele que precisa demonstrar a sua capacidade de adaptação, a sua capacidade de inserção, a sua capacidade de competição dentro do mercado de trabalho. Ele, individualmente, que é capaz disso. Se ele não consegue, é problema individual dele, né? É imputado ao indivíduo que está na condição de desempregado como se ele fosse o responsável, se ele fosse incompetente, né? Ele é impotente, ele é incompetente porque ele não se formou o suficiente, ele não se adaptou às novas mudanças, às novas exigências, ele adoeceu muito rápido, ele não mostrou que era saudável, né? Então, nesse sentido, ele se torna cada vez mais descartado dentro da sociedade. Ora, isso cria uma situação de maior adoecimento ainda das pessoas, por viverem esse estresse, né, da falta de perspectiva, da falta de inserção, e, ao mesmo tempo, quer dizer, cria uma situação de uma grande desmobilização social. Por quê? Porque o desemprego talvez hoje seja a maior arma que o capital tem nas suas mãos, porque ele é que faz acirrar a concorrência entre os próprios trabalhadores. E isso não é uma questão mais geral. O velho Marx, no Capital, dizia isso. O Exército Industrial de Reserva, que é o título que o Marx dá, uma categoria importante dentro do capitalismo, que sempre existiu, maior ou menor, mas sempre existiu, mas tem uma função muito importante o Exército Industrial de Reserva, que é essa massa de trabalhadores que ficam fora do mercado de trabalho. Qual é a pressão? Não é só para pressionar os salários mais para baixo, porque se eu tenho muita gente querendo trabalhar, uma oferta muito grande de trabalhadores, os salários podem ser mais baixos, né? Então, é verdade, também pressiona os salários para baixo. Mas hoje nós temos uma situação que não é só o salário, que pressiona absolutamente tudo, inclusive o quê? O próprio emprego. E tem uma função, o Exército Industrial de Reserva, que o Marx também dizia, que é uma função política-chave, que é exatamente criar a luta interna entre os trabalhadores, uma disputa interna entre os próprios trabalhadores, dividindo, né? E isso a gente vê isso no cotidiano, no dia a dia. Quer dizer, tu faz uma greve hoje e qual é a primeira palavra que o patrão, que os seus intermediários, os seus representantes dentro da empresa ou da fábrica vão falar? Vão dizer o seguinte, olha, tem 5.000 aí fora querendo a sua vaga. Então, se você entrar em greve, se você fizer, se você... Então, há uma ameaça permanente. E há uma disputa, porque não é a mentira do patrão. Tem realmente 5.000 ali esperando a vaga dele, possivelmente. Né? Por quê? Dado o volume de desempregados que nós temos hoje no Brasil. Então, essa relação passa a ter uma relação de disputa entre os próprios trabalhadores. Isso tem criado, inclusive, uma dificuldade muito grande para os sindicatos. Porque a questão que se pergunta é o seguinte, os sindicatos representam os desempregados? Ou os sindicatos só representam os que estão empregados? É uma pergunta, é uma questão que se coloca hoje no mundo inteiro. Quer dizer, hoje estou empregada na empresa do polo petroquímico, certo? Então, eu sou filiada, membro do sindicato do ramo químico e petroleiro da Bahia. Eu amanhã estou desempregada. Eu não sou mais desse sindicato, eu não pertenço mais, eu não posso ser mais desse sindicato. Eu deixo de ser trabalhadora quando eu estou desempregada, porque é essa questão que está em risco, né? Está sendo colocada. Então, é um problema para os sindicatos. E, sem dúvida nenhuma, esse é um dos indicadores mais fortes do processo da precarização, mas, infelizmente, não é só esse. Por quê? Porque a precarização não é só daqueles que não têm trabalho, não têm emprego. A precarização hoje é uma condição social que está posta para absolutamente todos os trabalhadores. Os que estão empregados, os que têm direitos, os que não têm, os que têm carteira assinada no mercado de trabalho, proteção social, os que não têm. Todos. Sabe por quê? Porque todos estão sob um signo hoje, que é a precarização. Qual é o signo? Da insegurança, da incerteza. Ou seja, não há garantia, não há compromisso, nem no setor privado e nem no setor público, embora é evidente que no setor público a diferença é muito grande, porque tu tem uma relativa estabilidade ainda hoje, apesar de todas as tentativas dos vários governos de retirar, né, e de vir retirando uma série de direitos dos funcionários públicos. Mas é incomparável o grau de estabilidade que tu tem hoje no setor público em relação ao setor privado, né? Mas há uma insegurança permanente, né? Há riscos permanentes, tanto de perder o emprego como de precarizar mais ainda a tua situação, seja através do salário, essa tem sido muito o uso, né, do setor público, quer dizer, tu determina um certo arroxo salarial, né, um certo congelamento dos salários, né, tu não demite, mas tu segura os salários, retira uma série de direitos,
né? Do ponto de vista de aposentadoria, etc., etc. E, no âmbito do setor privado, isso é muito mais grave. Por quê? Porque a demissão pode chegar a qualquer momento, né? Isso tem se visto para todos os segmentos de trabalhadores, dos mais qualificados aos menos qualificados, né? Níveis de gerência, níveis Aqui no Polo a gente viu muito isso com engenheiros, né? Com nível superior, gente com doutorado, com formação de pós-graduação, etc., que foram demitidos. E hoje estão trabalhando como motoristas de táxi, né? Isso tem até hoje aqui na Bahia uma coisa muito forte, né? Muito evidente aí. Bom, então, que outros indicadores nós observamos aí dentro desse quadro mais geral, né? Para além da questão do desemprego? Aqueles indicadores em que nós podemos dividir uma parte que está muito mais expressa através da questão da regulação do Estado, ou seja, uma das características desse momento é retirar a regulação do Estado. E a regulação do Estado no mercado de trabalho ela é crucial. Vocês sabem por quê? Porque o mercado de trabalho, diferentemente de qualquer outro mercado, é um mercado que se evidencia uma assimetria entre os que contratam, os capitalistas, os empresários, e os que vendem a sua força de trabalho por um salário, né, os que são contratados. Há uma assimetria evidente. Por quê? Porque quem detém o controle, se vai contratar ou não, se vai pagar ou não, quanto vai pagar, etc., etc., se vai demitir ou não, é o empresário, é o capitalista. Não é por outra razão que se construiu, que se criou dentro da sociedade capitalista moderna, o direito do trabalho. Você sabe que o direito do trabalho é um dos últimos ramos do direito que surgiu, e surgiu exatamente por conta disso. O direito do trabalho ele tem como função reduzir a assimetria que existe no mercado de trabalho entre empregadores e empregados, entre trabalhadores e capitalistas. Então, essa assimetria ela pode ser diminuída com o quê? Com a legislação, com a intervenção, com a regulação do Estado. Nesse processo da chamada era neoliberal, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma redução muito grande do papel do Estado enquanto regulador, enquanto aquele que define limites para a exploração do trabalho pelo capital. Porque é isso o papel do Estado na sua regulação social, vamos dizer assim, no que diz respeito ao mercado de trabalho. Ora, nesses últimos 20 anos, o que se viu, isso é um processo que ocorreu no mundo inteiro, foi a chamada flexibilização da legislação trabalhista. Leia-se, perda de direitos sociais e trabalhistas. Não é outra coisa senão isso, né? Em todos os sentidos, perdas em todos os sentidos. Então, esse é um elemento importante que mostra, que é um indicador importante desse quadro de precarização social do trabalho, ou seja, essa diminuição, né, essas mudanças que ocorreram na flexibilização e, portanto, esse processo de desregulamentação do mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Então, o que esse processo de precarização, além dos indicadores de desemprego, mostra? Mostra esse grau de precarização das condições de trabalho e da vida, né? E falar em vida é falar em saúde, né? E o que a gente observa hoje, aqueles que ainda permanecem trabalhando, é que a intensificação do trabalho, a pressão, o medo de perder o emprego, o assédio moral, que tem tratado um elemento importante nos últimos tempos, né, de denúncia, de muita denúncia, inclusive, pelos sindicatos, pelos tribunais, enfim, levam a um processo crescente e cada vez mais forte de adoecimento dos trabalhadores, né? Então, os mais variados tipos de doenças. Vocês sabem todos aqui, especialmente o CESAT, tem participado de uma luta de longos anos aqui no Brasil, que conseguir, através da legislação, demonstrar os nexos causais entre trabalho e doenças, né? As chamadas doenças ocupacionais ou doenças profissionais, que é uma luta. A cada doença é resultado de uma ampla luta dos trabalhadores, dos seus sindicatos, dessas instituições do poder público, etc., para mostrar os vínculos, como que são as condições de trabalho, o envolvimento com o trabalho que determina, né, em grande parte, os problemas de saúde dos trabalhadores.
E o que a gente observa é que, de fato, essa situação, já para aquelas doenças que são reconhecidamente doenças que têm o nexo causal a partir do trabalho, são as chamadas as doenças ocupacionais, o que a gente observa é que há um aumento significativo dessas doenças, né, em todos os segmentos, em todas as áreas da atividade aí do trabalho. E o que a gente vê é que esse quadro mais geral, ele é parte dele também uma situação que agrava em muito essas condições, que é um processo crescente também de quê? De fragmentação dos próprios trabalhadores e de uma consequente fragilização da organização coletiva, da ação coletiva e dos sindicatos dos trabalhadores. Ou seja, o que se vê nesses últimos 20 anos, ainda mais no caso do Brasil, se a gente comparar com o que ocorreu na década de 80, que houve um grande ascenso dos movimentos grevistas, dos sindicatos, da formação de centrais sindicais, da luta política de partidos novos de esquerda surgindo, etc., o que nós vemos a partir dos anos 90 e mais recentemente nos anos 2000, é uma perda muito grande dessa capacidade de mobilização, de unidade, de união dos trabalhadores. E os sindicatos perdem, os sindicatos ficam muito numa situação defensiva nesse quadro mais geral. Então, é parte desse quadro de precarização a precarização da própria intervenção e capacidade organizativa dos sindicatos. Isso fica muito evidente, principalmente através de uma das estratégias de precarização que vem sendo utilizadas pelo patronato, pelos empresários, que no Brasil a gente chama de terceirização, mas também pode ser denominada como subcontratação, que tem sido um fenômeno que vem se espalhando que nem praga, né? Parece uma epidemia, porque ela passou a ser adotada por absolutamente todos os setores da atividade, tanto o setor público, no setor público aqui na Universidade Federal da Bahia, enfim, todas as instituições públicas têm adotado um violento processo de terceirização, o que implica numa redefinição, inclusive, do próprio ambiente de trabalho, da organização do trabalho e assim por diante. Ora, no caso que nós estudamos muito aqui a terceirização do polo petroquímico de Camaçari, aqui na Bahia. Fizemos uma primeira pesquisa no início dos anos 90 e fizemos uma segunda pesquisa agora, mais recentemente, em 2005, 2006, quando a gente terminou efetivamente a pesquisa. Fizemos aí uma comparação. Na realidade, a gente estava comparando uma década, né, em relação à outra, o que havia ocorrido. E o que se viu, todas as tendências que tinham se apresentado na primeira pesquisa, elas não só se comprovaram, elas evoluíram de fato, como o crescimento da terceirização foi arrasador, né, dentro do polo, ao lado de uma diminuição muito grande dos empregados mesmo, do número de empregados do polo petroquímico, de todas as empresas do setor químico e petroquímico. Isso tem um reflexo sobre a ação sindical muito grande. Para quem não sabe, mas muitos sabem, a história do atual sindicato do ramo químico e petroleiro da Bahia era chamado anteriormente, até pouco tempo atrás, de Sindiquímica. O Sindiquímica reunia os empregados que trabalhavam nas empresas químicas e petroquímicas do polo, mais o setor de plástico, setores menores, mas importantes também dentro do sindicato. Mas grande parte dos sindicalizados, da representação, eram trabalhadores do polo. Esse sindicato juntava na sua representação tanto operadores de produção como auxiliares, pessoal da área administrativa, muitos que trabalhavam como vigilantes, que trabalhavam na área de limpeza, que trabalhavam na área dos restaurantes, ou seja, eram todos empregados daquela empresa do polo e, portanto, membros filiados ao sindicato que representava os químicos e petroquímicos, certo? Ora, o que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu de lá para cá, nós observamos uma pulverização dos sindicatos muito grande. Então, o que nós temos hoje? Nós temos, só para pensar em termos de número de sindicatos, porque isso também dá uma ideia do grau de divisão e fragmentação. Então, nós temos hoje o Sindicato dos Vigilantes, né, os sindivigilantes. Os vigilantes que durante muito tempo foram empregados do polo, porque eles vivem sob os mesmos riscos. Todo mundo sabe que o polo petroquímico é um polo cujo processo técnico de produção é altamente perigoso, né? Então, todos que estão trabalhando ali estão trabalhando sob os mesmos riscos. Esses vigilantes que trabalham no polo, hoje não são mais
vinculados ou membros da categoria do setor químico e petroquímico. Eles estão membros, portanto, dos sindicatos vigilantes. Assim, a gente pode dizer, para os sindicatos que se constituem, tem um sindicato especialmente, que é importante, inclusive, a sua história, porque é o sindicato que surge para organizar os terceirizados, especialmente os terceirizados que trabalham na Petrobras, mas também em alguns setores do polo, que é o Citicam, é um sindicato dos trabalhadores da indústria da construção de Candeias, mas é um sindicato que reúne principalmente terceirizados que trabalham na parte de implementação das plantas e de manutenção industrial. Então, eles têm uma história muito importante aqui na Bahia, porque eles conseguiram aglutinar, né, através do sindicato, esse segmento, os trabalhadores terceirizados. E nós temos ainda aí outros trabalhadores terceirizados, chamados serviços, que são considerados periféricos, como alimentação, como limpeza, né? Então, tu tem o Sindilimp, tu tem o Sintercoba, ou seja, são um conjunto de sindicatos que são muito produto desse processo todo, né? Uma contradição, porque de um lado tu tem uma fragmentação grande, perda de poder de um sindicato do setor industrial importante, que foi no passado o Sindiquímica, né? E, ao mesmo tempo, a contradição, porque, ao mesmo tempo, os trabalhadores conseguiram também reforçar, criar ou reorganizar outros sindicatos, exemplo desses que eu citei, e que têm desenvolvido lutas importantes também. Mas o fato de ter uma pulverização desses sindicatos, no que diz respeito à sua atuação, especialmente para o polo petroquímico, enquanto grande setor industrial aqui na Bahia, é uma perda muito grande, né? Porque há, sem dúvida nenhuma, uma fragilização pela divisão que os sindicatos têm hoje nas suas formas de luta, nas suas mobilizações e assim por diante. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E, ao mesmo tempo, a gente pode perceber, e isso está inscrito também dentro da pesquisa que nós fizemos, com depoimentos de alguns dirigentes sindicais vinculados ao setor químico e petroleiro, que é a dificuldade que tem o sindicato de atuar naquelas questões exatamente que dizem respeito ao meio ambiente de trabalho, né? As questões referentes às condições de trabalho, às situações de risco, de segurança, de acidente, de adoecimento e assim por diante. Há uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, um dos dirigentes do sindicato do ramo químico e petroleiro da Bahia, o Robson, ele faz um depoimento nesse livro que a gente lançou aí com os resultados da pesquisa, em que ele mostra o seguinte: qual é a situação? A situação é que os trabalhadores de uma empresa terceirizada, eles são contratados, mas quem contrata é a empresa X do polo, né? Então, aquela empresa contratou uma outra empresa que vai levar os seus trabalhadores para o seu ambiente de trabalho. Os riscos que ele sofre, os acidentes, as possibilidades que ele tem ali de conviver com o perigo, estão no sítio, no lugar da empresa que contratou. O sindicato que representa aquela empresa que contratou é o sindicato do ramo químico e petroleiro, que é o que pode negociar com a empresa melhorias naquele meio ambiente. Mas ele não representa aqueles 300, 400 trabalhadores, muitas vezes, que é esse efetivo que tem numa única empresa, né, que são de outra empresa e de outro sindicato. Esta outra empresa e este outro sindicato não têm acesso a esse sítio, a esse lugar onde os trabalhadores estão realizando o seu trabalho. Portanto, não tem mediação. Então, esses trabalhadores ficam numa condição completamente, como a gente chama, sob um manto de invisibilidade, porque eles não são vistos pela empresa que os contratou, os que subcontratou, eles não são dirigidos diretamente pela empresa a qual eles são empregados, o sindicato que o representa não tem a mesma inserção, a mesma possibilidade de estar ali verificando o que está acontecendo com o ambiente de trabalho, e o que tem não representa, então não pode, muitas vezes, encaminhar. Então, esse quadro é um quadro extremamente mutilador para o trabalhador nas suas condições de trabalho e para a sua própria luta, para a sua própria forma de resistência. Apesar disso, o sindicato do ramo químico e petroleiro, com todas essas dificuldades, com todas essas limitações, tem conseguido levar algumas lutas importantes para os terceirizados, né? Inclusive brigando para representar os terceirizados. Eles criaram um departamento de terceirizados, onde eles têm discutido especificamente uma linha de atuação para essa situação desses trabalhadores e têm pontualmente conseguido, muitas vezes, algumas vitórias, mesmo que pequenas, mesmo que pontuais. Por exemplo,
as condições de trabalho que esses trabalhadores terceirizados tinham lá na primeira pesquisa que a gente fez no início dos anos 90, mudaram significativamente para essa pesquisa dos anos 2000 que a gente fez. Que condições são essas? Coisas elementares. Eles não tinham vestiário, eles não tinham banheiro, eles não podiam entrar nos vestiários dos empregados diretos das empresas do polo, eles não podiam usar o mesmo banheiro, eles não tinham direito a tomar um cafezinho no ambiente de trabalho, muito menos água, não frequentavam os mesmos restaurantes que os empregados das empresas. O que aconteceu? De lá para cá, diante das lutas, das manifestações que os sindicatos realizaram e assim por diante, isso alterou, né? O próprio depoimento do Robson diz assim, bom, alterou também porque era uma situação de conflito que não interessava para a empresa. Esse tipo de coisa ela podia melhorar, né? Agora, o que ela manteve? E, de fato, melhorou. Mas, se não, também não tivesse alguma luta, não teria melhorado, né? O que ela não mudou? E isso não mudou porque isso é um problema que não passa só por cada empresa, mas é uma situação mais geral, né, dessa estratégia da precarização. O que não mudou é a desigualdade que existe entre esses dois tipos de trabalhadores, né, sob o ponto de vista dos direitos. Então, os trabalhadores que trabalham no polo, eles têm uma jornada de trabalho especial, porque eles conquistaram a partir das convenções, etc., cujos terceiros não têm. Os trabalhadores do polo, por exemplo, na sua luta através do sindicato, não aceitaram o banco de horas, né, que é uma das formas de flexibilização da jornada de trabalho implementadas aí nos anos 90. Os terceiros têm banco de horas porque eles não têm uma convenção dos sindicatos que não conseguiu barrar o banco de horas. Os salários, mesmo na mesma função, no mesmo tipo de atividade, o empregado direto do polo tem um salário, o empregado trabalhador terceirizado tem um salário mais baixo, né? Então, há um conjunto de situações e de direitos, por exemplo, a lei da recusa, que é uma lei importante, né? Que é aquela que o trabalhador tem o direito a recusar de realizar uma atividade que ele considera perigosa, que ele está colocando em risco a sua vida no ambiente de trabalho. Os empregados do polo têm essa lei respeitada. A terceirizada não tem. Ninguém respeita essa lei, mesmo porque sabe o que acontece? Olha como é perversa a situação. Acontece o seguinte, o trabalhador direto do polo, que tem o direito de recusar fazer aquela atividade, porque ela está colocando em risco a sua vida, sabe o que acontece? Ele passa para um terceiro fazer. Então, o terceiro é que vai fazer aquela atividade de risco, porque ele é um trabalhador de segunda categoria, então ele acaba ocupando um pouco essa função, esse papel. Então, é muito perverso, né, essa condição que se criou desses dois níveis aí, desses trabalhadores. Uma outra situação que mostra a desigualdade também é o caso, e uma dificuldade muito grande para os sindicatos, é o caso, por exemplo, de um tipo de terceirização que cresceu aqui no polo, que é o uso das cooperativas, né? Quer dizer, o uso das cooperativas, que eu costumo dizer que é a forma talvez a mais perversa que existe de terceirização. Por quê? Porque são trabalhadores que, em geral, foram demitidos da empresa que está instalada no polo, que vão ser contratados agora para fazer, muitas vezes, a mesma atividade através de uma cooperativa que eles são incentivados e assessorados a montar. E aí, montam a cooperativa e vão trabalhar são contratados na forma de cooperativa. Ora, qual é a situação de um membro da cooperativa? Quem é cooperativado não é assalariado. Se não é assalariado, não tem a condição de emprego, portanto, não tem absolutamente nenhum direito social, nenhum direito de trabalho. Ele está completamente descoberto. E, além disso, acontece a situação que também a gente relata aqui no livro, através do depoimento do gerente sindical, que é aquela situação em que chamam a greve na empresa. Estão todos lá presentes para piquete, a greve parando a empresa, que aí vem um grupo de trabalhadores e querem entrar. Aí vem dirigidos por um membro que vem na frente. Aí o diálogo do dirigente sindical com o grupo de trabalhadores. Não, nós estamos em greve. Aí o que está dirigindo o grupo diz, sim, mas nós somos da cooperativa. Aí o trabalhador diz, o dirigente sindical, sim, mas que cooperativa? São todos trabalhadores. Não, nós não temos nada a ver com isso. Nós não somos do sindicato. Nós não somos empregados, nós somos da cooperativa. Aí o dirigente sindical diz, mas somos todos trabalhadores, afinal de contas vocês, que cooperativa é essa? Aí o chefe diz, não, eu sou o dono da cooperativa. Ou seja, e entra para trabalhar. Então, esse quadro também é um quadro extremamente perverso, quer dizer, e de fato,
seu ponto de vista legal e formal, aqueles trabalhadores que estão entrando ali através da cooperativa, eles não são empregados, eles não são representados pelo sindicato, eles nem podem ser sindicalizados por conta de que eles são cooperativados. Então, é muito perversa a forma como isso se estabelece e é uma estratégia, sem dúvida nenhuma, né, que as empresas vêm utilizando generalizadamente aí em todos os setores. O caso das cooperativas, nos últimos tempos, houve uma certa redução do seu uso, isso também em todos os setores, por conta da atuação das lutas dos sindicatos e, fundamentalmente, por conta da atuação do Ministério Público do Trabalho, né, que tem autuado em muito as chamadas falsas cooperativas, mostrando esse seu caráter, mostrando que elas não podem atuar como intermediadoras de mão de obra, é ilegal e que, portanto, elas acabam sendo colocadas na ilegalidade mesmo, né? Então, há um certo recuo aí do uso de cooperativas por conta dessa luta que vem sendo desenvolvida. Então, o que eu queria chamar a atenção é que, dentro desse quadro, as dificuldades que os sindicatos vêm tendo, apesar de toda a sua luta, há também divergências entre os vários sindicatos, centrais sindicais. Por exemplo, uma coisa interessante, o sindicato aqui do ramo químico e petroleiro da Bahia, no que diz respeito à terceirização, eles têm uma posição muito clara e muito precisa. Eles são contra a terceirização, então a grande proposta deles é o que eles chamam de primeirizar, ou seja, acaba a terceirização e todos aqueles empregados que estão na condição de terceiro vão ser contratados pela empresa. Então, essa é a luta e o eixo de luta que eles têm. A CUT, que é a central ao qual eles são filiados, tem uma outra posição. A CUT, por exemplo, tem um projeto que está em curso, em debate no Congresso Nacional, para responder a um segundo projeto, que é um projeto feito para liberar completamente a terceirização, né, do deputado Mabel, e a CUT tem um projeto seu, que ela tem uma proposta de regulamentar a terceirização, ou seja, botar alguns limites na terceirização. São duas posições diferentes. Então, por exemplo, os sindicatos dos químicos e petroleiros dizem, não, eu não vou regular aquilo que eu sou contra, eu quero que desapareça. Então, eu não posso regular. Mas esse é um embate que está dentro do interior do próprio movimento sindical. E é evidente que isso também é um elemento que pode fragilizar, né, dentro das diferentes visões sindicais, como atuar frente a esse quadro que nós estamos vivendo aí de precarização social do trabalho. Algumas direções vão se adaptando mais a esse quadro, achando que não tem outra alternativa, né? Então, é inexorável mesmo, então não dá para fazer muita coisa, então vamos limitar um pouco aqui onde é possível limitar. E outras não, outras ainda acreditam que é possível sair desse quadro, né, superar esse quadro e criar outras condições de trabalho. Então, o que eu queria mostrar também é o seguinte, que diante desse processo todo, com todas as limitações, a luta que os trabalhadores vêm levando, mesmo numa condição, principalmente dos sindicatos, muito na defensiva, né, e muitas vezes, através das suas direções, uma condição muito de adaptação, de achar que não tem outra alternativa, portanto, prisioneiros um pouco desse quadro mais geral, né, então vamos precarizar menos, quando que a questão central é acabar com a precarização mesmo. O que a gente viu também nesses últimos 20 anos é um fenômeno muito interessante, aí especificamente no campo da saúde do trabalhador, e que precisa até ser melhor estudado, melhor examinado. O que nós vimos, o que nós constatamos? Que nesses últimos 20 anos, especialmente no Brasil todo, não só aqui na Bahia, mas a Bahia tem acho que uma trajetória muito peculiar dentro do campo da saúde do trabalhador, que é o surgimento e uma certa ampliação das lutas e das formas de organização específicas no campo da saúde do trabalhador. Isso é um processo que é interessante, porque o grande eixo das lutas, das grandes greves dos anos 80, por exemplo, eram as questões salariais, eram os reajustes salariais por conta dos altos índices de inflação, etc. Nos anos 90, não mais, como lógico que teve lutas também, mas, em geral, se vocês pegarem greves de todos os segmentos dos anos 90 para cá, as greves não são, o eixo único não é salário, é condições de trabalho, é retirada de direitos, é relação à jornada de trabalho, é a questão de riscos de segurança, etc. Ou seja, há uma pauta que se modifica dos anos 90 para cá. E isso tem uma expressão interessante nas formas, agora que eu chamo mais amplas, mais horizontais de organização para fazer frente a esse quadro de precarização da saúde do trabalhador.
que é, de um lado, vamos dizer assim, um processo de criação de novas instituições, organizações da sociedade civil, né? Algumas vinculadas a sindicatos, a centrais sindicais, outras não, né? No caso, além das nacionais, eu citaria especificamente aqui na Bahia, eu acho que um organismo importante foi criado em 2002, que é o CEAP-LER, né? Que tem assim, um eixo de luta importante que reúne todos aqueles trabalhadores atingidos pela LER-DORT e aqueles que apoiam, né, esses trabalhadores. Então, tem tido uma atuação muito específica em relação a essa questão, né? É uma experiência importante, porque ele aglutina vários sindicatos, aglutina vários segmentos, várias categorias profissionais. Então, é uma forma também de romper, em parte, buscar romper pelo menos a fragmentação, né? Essa dispersão dos sindicatos. Então, é uma experiência que eu acho muito interessante, né? E no plano do poder público, assim, no sentido mais amplo do termo, o que a gente viu foi uma intensificação extremamente importante através de campanhas, através de seminários, através de uma intervenção mesmo concreta de instituições públicas, exemplo, da Fundacentro, aqui da Bahia, eu falo aqui da Bahia, Fundacentro, porque é o que eu conheço mais, o tipo de atuação, de atividade. O próprio CESAT, que vem desenvolvendo uma atividade extremamente importante, muito rica, né, na sua capacidade, não só de intervenção, de fiscalização, como de produção também. E eu queria dar um destaque especialmente a uma das instituições do poder público que assumiu, a meu ver, uma centralidade muito grande nessas 2 décadas, que é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, para quem não sabe, é uma instituição que já existe há muito tempo no Brasil, mas que ela foi completamente reorganizada a partir da Constituinte de 89. E essa reestruturação do Ministério Público, ele redefiniu, inclusive, o seu vínculo, né, a sua personalidade na sua relação com o Estado, porque ele adquiriu, a partir da Constituição de 89, completa autonomia e independência em relação aos Tribunais Superiores do Trabalho, que antes eles estavam submetidos, e aos Tribunais Regionais do Trabalho, também aos quais eles estavam submetidos. Então, hoje, o Ministério Público do Trabalho é uma instituição que tem uma soberania muito grande em relação a todos os poderes e uma autonomia muito grande em relação a todos os poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles não estão subordinados a esses poderes. Isso lhes deu uma competência, uma capacidade de intervenção que é impressionante, né? A atuação dos promotores, em geral, uma leva de promotores também muito jovens, né, recém-ingressos na carreira do Ministério Público do Trabalho, e que tem tido uma combatividade muito grande. Que aqui na Bahia se configura, a meu ver, com uma experiência que foi única nesse período, que comprova um pouco esse movimento dentro da saúde do trabalhador. A Bahia criou aqui em 2002 o chamado Fórum MAT, Fórum do Meio Ambiente do Trabalho. O Fórum MAT é uma instituição, foi criada a partir da iniciativa do Ministério Público do Trabalho aqui da região da Bahia, e ele tem por objetivo exatamente reunir os sindicatos, o poder público, as instituições do Estado, instituições da sociedade civil, representantes empresariais, ou seja, de todos os segmentos, para quê? Para tratar das questões relativas ao meio ambiente do trabalho. Especificamente o quê? Que tem se tratado no Fórum MAT? As denúncias relativas à precarização das condições de trabalho e as denúncias relativas aos problemas de saúde, de desrespeito à legislação que têm sido repetidos, né, nos vários segmentos aí dos trabalhadores. Então, o Fórum MAT, ele passa a ter um papel extremamente importante, né? Ele é uma experiência única, que eu digo, porque com esse formato, com esse objetivo, com essa regularidade das reuniões mensais que ele faz, além das campanhas que ele vem desenvolvendo, me parece que a única experiência que existe hoje no Brasil é essa, aqui da Bahia, do Fórum MAT. E que tem tido uma intervenção importante, porque tem uma repercussão importante no momento que ele consegue agrupar todas essas instituições, juntando aí a representação dos trabalhadores com o poder público, com o próprio Estado, né, com a representação empresarial, embora eu saiba que na prática a representação empresarial se faz ausente nesse fórum, mas as demais, em geral, têm tido uma certa regularidade na participação das atividades do fórum. O que eu diria, para finalizar, é que dentro desse contexto, portanto, né, de lutas dos trabalhadores, de perdas, de uma situação, de uma ofensiva muito forte, né, que essa globalização trouxe, que a precarização social do trabalho trouxe, ali onde houve resistência,
ali onde houve formas de luta, ali onde houve a construção de organizações no sentido de buscar alternativas, ou seja, de não acreditar nessa inexorabilidade, né, nesse fim de mundo a que se chegou, né, ou ao fim da história, quer dizer, aqueles que não acreditaram no fim da história, aqueles que não acreditaram que era o fim de tudo, né, e que não tinha mais outra alternativa senão submeter esse quadro, ali onde houve respostas, onde houve organização, houve vitórias importantes, houve assim, resultados no sentido de criar determinadas condições ou de superar, em alguns momentos, determinadas formas de precarização, em outras de colocar em suspenso, de minorar essa precarização, de fazer recuar. Muitas formas de terceirização foram recuadas a partir da intervenção nessas lutas, dessas formas de resistência, né? Nós tivemos agora, recentemente, a greve dos petroleiros, agora no final de março, e foi uma greve pela primeira vez, vocês acompanharam isso pela imprensa, possivelmente, né? Agora em março de 2009, vocês viram o seguinte, pela primeira vez, a greve da Petrobras Nacional foi uma greve com a participação de todos os trabalhadores terceirizados da Petrobras, que entraram conjuntamente, no início, aqui na Bahia, do início, do primeiro dia ao último dia de greve, todos os trabalhadores terceirizados entraram em greve. Isso tem um peso importante, muito grande, do ponto de vista de conseguir articular esses dois segmentos e também uma repercussão muito grande para a empresa. Então, ali onde há resistência, ali onde há formas de organização, que neguem, né, a precarização social do trabalho, eu acho que é possível construir um outro mundo, né, uma outra alternativa a essa que a gente está vendo aí. Para a gente pensar a questão do trabalho e da saúde hoje, contemporaneamente, necessariamente nós temos que passar pelo processo da configuração do mundo do trabalho atual, que se desenvolveu desde a crise dos anos 70, do Fordismo para cá, e resultou naquilo que se chama de trabalho flexível, né? Via terceirização, principalmente no mundo inteiro, no Brasil também, e resultou numa precarização muito grande do mundo do trabalho. Uma precarização que a gente pode enxergar em vários níveis, né? É um processo multidimensional e que tem consequências muito grandes sobre a vida dos indivíduos, né, sobre a vida relacional dos indivíduos, a vida intergeracional e a vida dentro das empresas, em termos de formas de trabalhar, modalidades de contratação, ritmos de trabalho, enfim. A precarização, ela tem afetado não só as formas de contratação, né, a degradação dos vínculos, mas também as próprias condições de trabalho, de organização e as condições, fragilizando as condições de segurança e saúde no trabalho. Ademais, a precarização também tem atingido muito a questão da representação dos indivíduos, né, da construção da sua identidade, não só enquanto indivíduos, mas quanto sujeito coletivo, né, e a construção de sua identidade coletiva e organização política enquanto sujeito político via sindicatos, etc. Então, o processo de precarização que se espraiou, se difundiu dos anos 70 para cá, ele atinge multidimensionalmente a vida dos indivíduos e a vida social, e tem trazido o esgarçamento, né, das relações sociais e tem trazido um processo de despertencimento dos indivíduos com relação ao tecido social. E o mundo do trabalho hoje, muito resumidamente, nós poderíamos dizer que é uma torre de Babel. É um mundo do trabalho que congrega, né, desde as relações contratuais de trabalho, daquele trabalhador protegido pela lei, né? Aquele trabalhador tipicamente do Fordismo, esse ainda existe, e uma rede de subcontratação com diversas modalidades, né, de contratação que configuram estatutos de trabalhadores diferentes, né? Então, é um mundo do trabalho bastante diversificado, em que se desconfigura cada vez mais as figuras clássicas, né, dos representantes do capital e do trabalho, né? Então, esse esfacelamento, né, esse apagamento, né, dessa diferenciação com diferentes modalidades de contratação é algo que vem confundir e muito a construção da identidade dos indivíduos. Ademais, é um processo que precariza, né, o tecido social e dificulta a representação, a construção da identidade e a construção da autoestima dos indivíduos. Ora, isso tem um efeito muito grande sobre a saúde das pessoas, né? O despertencimento social, a fragilização do tecido social é algo que, em si, já é um mundo do trabalho, já configura um mundo do trabalho extremamente patogênico. É uma sociedade muito patogênica sob a perspectiva das relações sociais, né? E a coisificação dessas relações sociais.
aprofundando um processo que é de muitos séculos já, que é o processo de alienação do trabalho, da perda de sentido do trabalho. Isso é mais atual do que nunca hoje em dia, né? E essa alienação ela é mais profunda para aqueles que têm uma relação intermitente com o trabalho, parcial com o trabalho, ou plena de descontinuidades, como são as formas de desemprego e de emprego parcial, né? De trabalho parcial, de trabalho precário, né? Mas se a gente quer pensar a relação entre trabalho e saúde, né, nós não podemos nos deter apenas na questão da precarização do mundo do trabalho, que já é muito pano para manga, né? Já dá muito problema de saúde, não é sem razão que dos anos 70 para cá começamos a ter verdadeiras epidemias de Lehrdort, né? Vemos aparecer crescentemente transtornos mentais, né? Um aumento muito grande da quantidade de pessoas com depressão e a própria síndrome do burnout, suicídios no local de trabalho, enfim, o esgarçamento do tecido social, a degradação do mundo do trabalho para a grande maioria dos trabalhadores, né? É algo extremamente deletério para a saúde e para a saúde mental principalmente, né? Mas nós temos que entender que esse processo de precarização, ele se dá sobre o patamar de um padrão civilizatório em crise, né? Em crise em termos sociais e ambientais desde os anos 70. Ou seja, nós estamos falando dessa crise agora mais recente, né? A crise econômica mais recente, que vai agudizar e aprofundar mais todos esses processos que a gente está indicando agora, né? Mas nós temos que ver que essa crise econômica, ela se dá sobre o patamar de um padrão civilizatório fordista-fossilista. A flexibilização do trabalho, a terceirização, a precarização do trabalho aconteceram sobre um patamar, né, de industrialização, todo assentado em recursos, em fontes de energia, né, fossilistas, ou seja, são recursos limitados, né, que têm gerado uma crise muito grande para a continuidade desse padrão civilizatório e, ademais, esse é um padrão civilizatório extremamente predatório, né, para a vida humana, não só para a vida humana, para os homens, os seres humanos entre si, né, mas também para o planeta como um todo e para os ecossistemas do nosso planeta. Então, precisamos voltar, né, 4 séculos para entender um pouquinho esse processo e falar sobre o óbvio, né? Talvez uma das coisas mais difíceis hoje em dia seja falar sobre o óbvio, né? E, no mínimo de 4 séculos para cá, nós, enquanto seres humanos, construímos uma civilização que é datada, né? Ela é histórica, ela começou mais ou menos ali, né? É um longo processo, mas ela começou mais ou menos ali, assentada num desenvolvimento científico cada vez maior, certo? Sobre uma sociedade que vai se tecnologizando progressivamente, crescentemente, né? E se fosse no sentido de aliviar os esforços humanos e o sofrimento humano, seria muito bom, isso é algo desejado, mas não foi necessariamente nesse caminho, né? E todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia vieram e foram aplicados, ou seja, a transformação da ciência em tecnologia, a aplicação dos conhecimentos para o mundo, né, da produção, para o mundo social, o mundo material, o mundo do dia a dia, né, se deu sob o filtro do lucro, né? Ou seja, esse foi o grande filtro que as sociedades utilizaram ao longo de 4 séculos para transformar conhecimento em tecnologia, para aplicar os conhecimentos adquiridos, né, e construídos, a duras penas, por sinal, né? E nesse processo tem algo que eu acho que é um pilar dessa sociedade, que é extremamente patogênico, que é a construção de uma civilização que se colocou, né, no sentido de controlar a natureza, de dominar a natureza, né, e não de se adaptar aos ciclos da natureza. Nesse sentido, nós rompemos completamente, enquanto forma civilizatória, com todas as formas de civilização anteriores, que viveram respeitando os ritmos dos ecossistemas, viveram respeitando os ciclos biológicos, né? E aí, de 4 séculos para cá, construímos uma sociedade que passou no intuito de dominar esses ciclos, né, de dominar as forças da natureza, controlar as forças da natureza, construiu, na verdade, uma civilização que desrespeita essas leis da natureza e não reconhece os limites, né, dos ecossistemas no mundo, no meio ambiente exterior e no meio ambiente interno aos indivíduos, porque nós também somos natureza, nós somos filhos da natureza, né? Nós somos seres da espécie, né? Então, de 4 séculos para cá, construímos um mundo do trabalho e um mundo da sociedade que desconhece esse nexo, rompeu esses nexos praticamente, né? Desconhecendo ciclos fisiológicos, e construímos um mundo do trabalho em contradição com os tempos biológicos dos indivíduos e em contradição com os tempos dos ecossistemas. Bom, então, é um padrão civilizatório, né, que
se desgarra, né, se desenraiza com relação à natureza, né? Isso socialmente, nós fizemos isso socialmente e isso individualmente também é feito, né? Isso é introjetado, né, pelas pessoas, né? Então, é um padrão civilizatório que não só ele se desenraiza, ele rompe os nexos dele com a natureza no sentido de respeitar os ciclos, seja os ciclos fisiológicos dos indivíduos, né, seja os ciclos dos ecossistemas, mas é um padrão civilizatório que não para aí, né, mas que para manter, né, todo o padrão fordista, por exemplo, que é a larga escala, a produção de massa, em larga escala o consumo de massa, etc., né, é um mundo do trabalho, é um mundo da produção que se antes, né, pegava e recolhia suas matérias-primas e se apropriava e expoliava, né, a superfície do planeta, né, de algum tempo para cá ela começa a adentrar o planeta Terra, tirar minérios, né, numa velocidade estonteante e começa a gerar escassez. A escassez tanto de recursos, né, de matérias-primas, uma escassez secundária, né, à expoliação, né, como também começa a gerar uma escassez ecológica pelo envenenamento de águas, de terras e de atmosfera. Ou seja, é um padrão civilizatório extremamente predatório, né, e destruidor da vida, né? Então, nesse sentido, eu acho que a sociedade capitalista ela é uma sociedade que ela se nutre, né, ela sobrevive destruindo, né, destruindo a vida, né? É uma sociedade que é contrária à vida, na verdade. E, nesse sentido, eu acho que é uma sociedade extremamente patogênica. Se formos para o mundo do trabalho, né, se adentrarmos o mundo do trabalho em termos de organização, etc., vamos ver que foram erigidas formas de trabalho, com jornadas de trabalho, né, extensas, uma intensidade de trabalho, ritmos de trabalho, velocidades, etc., completamente em contradição com os ritmos fisiológicos dos indivíduos. Por isso nós vamos ter, por exemplo, desde a década de 50 no Japão ou no mundo ocidental desde as décadas de 70 para cá, verdadeiras epidemias de Ler-Dort. Ora, nós não podemos entender a Ler-Dort se nós não pensarmos que os nossos ritmos fisiológicos estão sendo desrespeitados, né? Movimentos contínuos, né, repetitivos dos mesmos grupos musculares, né, não dão nem oportunidade, né, para o processo fisiológico de contração e relaxamento muscular como ele deve ser feito, né? Então, isso que eu estou exemplificando muito resumidamente com a Ler-Dort, nós podemos pensar para o organismo como um todo, né? De lá para cá se institucionalizaram praticamente os trabalhos em turnos, trabalhos noturnos. Então, somos uma sociedade que vivemos de forma acesa, né? Nós não temos mais praticamente dia e noite, né? E o nosso organismo não é para viver num mundo aceso. O nosso organismo precisa da oscilação do claro e do escuro, precisa do dia e da noite. A nossa fisiologia é regulada assim. Nós temos uma série de hormônios, neurotransmissores que dependem desse ciclo, né? E quando construímos um mundo do trabalho que não reconhece isso, evidentemente estamos criando trabalho patogênico, né? Além disso, por exemplo, o trabalho turno que foi muito bem estudado por Frida Maria Fischer no Brasil, né? Além disso, esses ciclos, essas formas de trabalho que não respeitam a nossa fisiologia e não respeitam os tempos de lazer, os tempos de descanso, de repouso, do organismo se regenerar, se refazer, se recompor, né? Afeta não só a nossa biologia, a nossa fisiologia, mas também o nosso mundo relacional, né? Os tempos da família, os tempos familiares, o tempo de conviver com amigos, né? Tudo isso hoje em dia está extremamente prejudicado e a precarização do trabalho, a terceirização, etc., levaram isso às últimas consequências, né? Estamos vendo hoje, nós voltamos a ter jornadas de trabalho que eram típicas dos primórdios do capitalismo do século XIX, quando a gente não tinha os avanços de legislações trabalhistas em diversos países que regulavam e faziam uma distinção entre o que é uma jornada de trabalho normal, que idealmente passou a 8 horas no Ocidente e 6 horas para algumas ocupações, algumas profissões, né? Mas tínhamos nitidamente, no nosso imaginário social, nós tínhamos referenciais do que é uma jornada de trabalho normal, né? Relações de trabalho normais de 8 horas. Ora, com a precarização do trabalho, mais recentemente, dos anos 70 para cá, esses limites entre jornada de trabalho normal e hora extra, e horas extras, por exemplo, está sendo cada vez mais rompido, né? E isso está sendo apagado do nosso imaginário. Quantos de nós hoje não temos mais nenhum limite para terminar o trabalho? Quantos levam trabalho para casa? Trabalham à noite em casa, trabalham nos fins de semana, né? Então, isso está acontecendo e nós estamos naturalizando, né? E trazendo isso vai resultar naquilo, por exemplo,
que Sennett tem chamado da corrosão do caráter, né? Que Dejoux tem estudado muito profundamente e fez aquele livro maravilhoso, A Banalização da Injustiça Social. Ou seja, nós começamos a mexer com todos os limites que existiam, né, para a nossa manutenção enquanto seres, né? Construídos, esses limites construídos e conquistados e cristalizados numa legislação do trabalho, que o processo de precarização vem e começa a desfazer e a esgarçar esses limites que nós tínhamos nas leis e passamos a ter um mundo em que cada vez mais desconhecemos esses limites fisiológicos, né, dos indivíduos. Se pensarmos botarmos uma lente de ampliação e enxergarmos o mundo ao redor, o meio ambiente ao redor, então aí fica até mais nítido, mais claro a gente perceber como os limites, né, do meio ambiente e dos ecossistemas estão sendo desrespeitados. É um padrão civilizatório que, como eu disse, estava dizendo anteriormente, né, ele extrai uma quantidade de matérias-primas enorme, né, do planeta, fontes de energia em grande quantidade, na sua maior parte ainda de origem fóssil, ou seja, finitos, né? E construímos um mundo do trabalho, um mundo da produção, que gera uma quantidade de resíduos e de poluentes de maneira inédita com relação às civilizações anteriores. E, como eu estava dizendo antes, começamos então a envenenar o ar, envenenar as águas, envenenar a terra e criar escassez ecológica, né? Então, nesse sentido, eu penso que os grandes desafios, temos muitos, né? Mas os desafios que temos pela frente, né, sem dúvida, se a gente quer encará-los em profundidade, nós teremos que ir até construir, até o limite de construir uma nova perspectiva diante da vida, uma nova perspectiva diante do trabalho, uma nova perspectiva diante da sociedade, né? O trabalho, ele precisa existir em função da construção da vida social, da nossa vida, de todos nesse planeta. Então, não pode ser um trabalho pautado nem pelo lucro, nem pela competição e pela competitividade exacerbada. Nós já sabemos aonde nos trouxe a competição exacerbada. Nos trouxe a adoecimentos, a transtornos mentais, né? A perda de si próprio, como na síndrome do burnout. Nós somos seres, né, que precisamos, na verdade, desenvolver o contrário. Nós precisamos desenvolver a solidariedade e não a competição. A competição a gente já conhece demais, a gente já sabe onde ela nos trouxe. Nós precisamos fazer o caminho contrário. Nós precisamos refazer os nossos elos com a natureza, no sentido de nos desenvolvermos tecnologicamente, sim, porque a gente não pode voltar ao passado. Eu não estou aqui defendendo que se volte ao passado, não é uma coisa saudosista, não é isso. Nós precisamos de desenvolvimento tecnológico, sim, mas com bom senso, né? Nós precisamos de desenvolvimento tecnológico em função da manutenção da vida no planeta e dos seres humanos. E nós somos um dentre os seres vivos que existem nesse planeta. Então, nós não podemos nos arvorar, querer dominar os demais seres e dominar as forças da natureza, mesmo que somos menores do que elas. Nós viemos depois delas, nós somos caudatários delas. Então, nós precisamos refazer os nossos elos de solidariedade entre nós, seres humanos, e sabermos, aprendermos de novo, nos educarmos, para nos reconhecermos enquanto seres de uma espécie que fazem parte de uma natureza que é muito maior do que nós e que é viva e que se reproduz a partir de ciclos. Ciclos que nós precisamos aprender a respeitar. Conhecê-los nós já conhecemos, né? Nós temos um avanço científico enorme, nós temos muito conhecimento hoje sobre os ecossistemas, né? Mas nós precisamos aproveitá-los de uma maneira inteligente, né? E aproveitá-los sob uma outra lógica que não seja a do lucro, mas aproveitá-la sob a lógica da solidariedade entre os seres e da manutenção da vida nesse planeta. Então, essa coisa desse padrão civilizatório, né? Como eu estava falando, que é no fundo, é uma sociedade muito patogênica, né? E muito patogênica, quando eu digo que a gente assumiu um padrão civilizatório muito tecnologizado e usando recursos fossilistas, né? Nós devemos pensar que isso resultou, né, numa estrutura industrial, né? Em que a indústria química, a indústria petroquímica, né, a indústria nuclear, né, tem uma grande força, né, tem um grande espaço, né, na produção do mundo material que a gente vive hoje, né? E esses produtos, eles são muitos deles, né, são extremamente deletérios para a saúde humana. Se nós pensarmos bem, é um padrão civilizatório que está colocando a cada ano mais de 6.000 novas substâncias no nosso mundo cotidiano. Muitas dessas substâncias, as quais não conhecemos direito ainda o suficiente para colocar no dia a dia, para colocar no nosso cotidiano, né? Mas sabemos já que muitas dessas substâncias, grande parte delas, né, são substâncias cancerígenas, né? São substâncias mutagênicas, são substâncias teratogênicas, muitas neurotóxicas, né? Então, pensar
na questão trabalho e saúde hoje, significa pensar não só nas formas de organização do trabalho, que trazem a precarização e extenuam os indivíduos, ou lhes desgastam de várias formas, causando uma série de doenças, como também estamos sobre um patamar tecnológico que está pleno de substâncias extremamente danosas para a saúde humana e dos outros seres também, né? de outros seres vivos, né? que nos rodeiam. Né? E precisamos pensar também que falar na questão de trabalho e saúde hoje não significa pensar na questão da saúde de quem está diretamente trabalhando. Esse, sem dúvida, está muito exposto, ou está bastante exposto, principalmente a depender do tipo de trabalho que esteja desempenhando. Mas eu devo lembrar que falar na questão de saúde hoje e trabalho leva a gente a pensar em toda a esfera de consumo. Os consumidores hoje estão sujeitos a uma série de substâncias, por exemplo, a uma forma de alimentação, né, a poluição urbana, a uma série de resíduos, né, que estão disseminados. Então, se até o século XIX, por exemplo, até o início do século XX, né, o primeiro momento do capitalismo industrial, da primeira revolução industrial, sem dúvida, os problemas de saúde e trabalho estavam confinados aos limites dos muros, principalmente das indústrias, que era o carro-chefe daquele momento, né? Da segunda revolução industrial para cá, e principalmente a partir dos anos 70 para cá, segunda e terceira revolução industrial consecutivas, nós tivemos uma difusão, né, de uma série de elementos que estavam confinados no mundo do trabalho para o mundo extramuros. Né? Então, falar em trabalho e saúde hoje, pensando apenas no intramuros das fábricas, das indústrias ou dos ambientes de trabalho, não condiz, na verdade, não dá mais conta, né, da realidade, porque o que se gera no mundo do trabalho, né, em termos de poluentes, etc., ultrapassam em muito as fronteiras materiais, os limites materiais do mundo do trabalho e se difundem e se espraiam, né, para a vida social como um todo. Né? Os primeiros exemplos que nós tivemos disso dramáticos, né, ou seja, esse é um processo que eu acho que tem uma linha de continuidade de 4 séculos para cá, não há ruptura nesse processo, há aprofundamento nesse processo, mas na década de 1970, né, mais ou menos, nós tivemos as primeiras manifestações mais gritantes, né, de que estávamos vivendo numa sociedade extremamente patogênica e num padrão civilizatório contrário à vida, né, na contramão da vida. Eu acho que são exemplos que são emblemáticos, por exemplo, a contaminação das populações residentes na área de Love Canal, nos Estados Unidos, né, com uma série de contaminações hepáticas, renais, pela deposição de resíduos industriais químicos de forma inadequada em regiões residenciais próximas a rios e que contaminaram essas populações. Daí se seguiram vários acidentes de grande porte, né? Vários acidentes industriais de grande porte, verdadeiramente dramáticos, né? E principalmente da década de 70 para cá, nos países do terceiro mundo, que foram aqueles países que, na rota, né, de expansão, né, do capital internacional, se colocaram como países receptores de plantas muito sujas ambientalmente, como as plantas da química, da petroquímica e da indústria de petróleo. Né? Então, a partir de lá, tivemos uma série de acidentes, como o de Seveso na Itália, ainda primeiro mundo, mas tivemos na Índia, né, em Bhopal, né, um acidente dramático, né, no Brasil, Cubatão, também, Vila Socó, na Bahia, Pojuca também, quase 100 mortos oficiais, a maioria deles de crianças e adolescentes. Né? Então, quando a gente vê uma coisa dessa, né, é para a gente acordar, na verdade, né, e ver que é um mundo do trabalho, um mundo da produção, né, que agride não só quem está dentro dele, mas quem está no seu entorno. Né? E esse é um padrão de produção e de consumo que precisa ser revisto profundamente. Enquanto nós não conseguirmos, né, superar esse padrão, é um padrão de civilização que está mostrando, né, suas crises, está nos estertores, está mostrando que é insustentável, né? Ou seja, é um padrão de produção e consumo insustentável sob a perspectiva da vida humana e da vida do planeta. Né? Então, vamos precisar de muita solidariedade, de muito conhecimento, de muita ciência para conseguir construir um outro padrão civilizatório.